Amém, irmãos. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por mais um dia na tua casa. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja, Senhor. Dá-nos sabedoria e discernimento. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vejam, na nossa última palavra em Lucas, nós vimos o nascimento e a infância de Jesus. E a última referência que nós temos dele é aos 12 anos, quando no templo ele respondia várias perguntas para os sacerdotes e para as pessoas. Aí a história vai nos dar um salto. Nós vamos chegar aqui com Jesus com praticamente 30 anos. Depois eu vou mostrar para vocês como que nós sabemos isso. Jesus estava completando 30 anos. Lucas nos dá essa referência. Então a história aqui pulou 18 anos da vida de Jesus. O que Jesus fez nesses 18 anos? Viveu em Nazaré como cidadão judeu comum, trabalhou junto com seu pai, ajudou sua mãe na criação dos irmãos, estudou a Bíblia, e como a Bíblia nos conta no final do capítulo anterior, cresceu em sabedoria, cresceu espiritualmente, fisicamente e intelectualmente. Foi o que Jesus fez. Deus, na sua soberania, não quis nos revelar mais detalhes. Nós não temos informação. Não sabemos se na eternidade futura Jesus vai contar para a gente o que fez, se nós vamos ficar sabendo. A informação que nós temos é essa. E veja que interessante, Lucas vai mais longe que os outros evangelistas. Porque os outros evangelistas, um deles nem sequer cita nada sobre a infância de Jesus, que é João. E os outros dois saltam do nascimento de Jesus para o início do ministério de João Batista. Então a preocupação de Deus não é nos dar um livro de história. A preocupação de Deus é revelar o seu plano de salvação e efetivamente salvar o seu povo. Esse é o foco da Bíblia. Amém? Então vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 1 diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Veja que interessante. Lucas vai nos dar a única data exata do Novo Testamento. Qual é essa data? O ano 15 do Império de Tibério César. Quem é Tibério César? Tibério era filho adotivo de César Augusto. Na verdade, ele era genro de Augusto. Só que Augusto não gostava de Tibério. E a expectativa de Augusto era com que os seus netos viessem a governar, passando por Tibério. Para vocês terem uma ideia, como a situação era conturbada em Roma, Tibério foi obrigado a se divorciar da sua primeira mulher e se casar com a filha de Augusto. Não apenas isso, Augusto, ele adotou publicamente Tibério como filho. Porque a ideia do Senado romano, quando nomeou Augusto primeiro imperador, a ideia é que ao morrer, o Senado romano nomeasse o próximo imperador. Só que aí Augusto faz uma jogada política. E ele adota Tibério, e aproximadamente 2 anos antes, entre o ano 11 e o ano 12 da era cristã,
Tibério começa a ser corregente, juntamente com Augusto. Com a morte de Augusto, em 14 depois de Cristo, Tibério veio a se tornar imperador, dando uma espécie de um golpe no Senado. Agora, é uma ocasião política extremamente conturbada, porque a região da Judéia está sendo governada por 4 tetrarcas. Dá uma encostadinha na porta, por favor. O que é um tetrarca? O tetrarca nada mais é que a seguinte situação. Imagina um reino dividido em 4 partes, e em cada parte é nomeado um rei. Herodes Arquelau era o primeiro rei. Ele foi um péssimo governante. Foi um governante tão ruim que os judeus pediram um governador. Quem foi esse governador que Roma mandou? Pôncio Pilatos. Que até bem pouco tempo atrás não tinha nenhuma referência arqueológica que ele sequer tivesse existido. Até que num estádio que foi desenterrado, um dos assentos foi levantado e embaixo dele estava escrito Pôncio Pilatos, governador. Provando que Pôncio Pilatos existiu. Não bastasse a confusão política, a confusão religiosa era terrível. Por quê? Porque aqui está falando de 2 sumos sacerdotes. Só que a Bíblia fala que só podia haver um sumo sacerdote. O que acontece aqui? Anás era o mais velho. E ele deixou de ser sumo sacerdote. E aí foi nomeado seu genro, Caifás. O sumo sacerdote da época era Caifás. Porém, a corrupção religiosa era tal que Anás, mesmo tendo saído do cargo, ainda continuava com influência de sumo sacerdote. Uma das provas de que o ambiente religioso era tão ruim quanto político é que a palavra do Senhor, que estava silenciada há 400 anos, a última palavra que o Senhor tinha dado foi no livro do profeta Malaquias. 400 anos antes, aproximadamente quase 450 anos antes daqui, Deus tinha silenciado. E em vez da palavra dele voltar no templo, no ambiente religioso, ela volta lá no deserto. E veja que interessante, quando a Bíblia fala, veio no deserto a palavra de Deus a João, esse é um termo muitas vezes usado no Antigo Testamento aos profetas. O que a Bíblia está nos dizendo? João, o Batista. Batista não era sobrenome, tá? Batista era função. Hoje em dia, na língua portuguesa, Batista é sobrenome. Mas aqui no caso era função. Então é João o Batista. Ele é reconhecido como profeta da mesma espécie do Antigo Testamento. E Jesus vai falar que ele é o maior dos profetas. Agora veja que interessante, o mover de Deus estava longe da política corrompida e da religião corrompida. Deus não tem parte com isso. E olha que esquisito. João Batista era um camarada vestido com peles de camelo. Ele vivia de alimentação de mel e de gafanhotos. E vivia no deserto. E tinha uma pregação extremamente esquisita. Olha que interessante. Versículo 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Veja,
da vida religiosa judaica, havia o rito de batismos, que eram as cerimônias de purificação com água. Quando um gentio como nós queria se tornar judeu, ele passava por uma espécie de batismo. Era um divisor de águas para se tornar judeu. Várias comunidades naquela região tinham ritos de batismo. Havia uma comunidade especial, os chamados essênios, que viviam no deserto. Quem são os essênios? É aquele povo judeu que provavelmente guardou os manuscritos que foram descobertos no Mar Morto. Quando Jerusalém cai em 70 depois de Cristo, até os essênios foram destruídos pelo exército romano. O que os teólogos imaginam? Que antes da destruição chegar, eles pegaram as cópias dos manuscritos, colocaram dentro de vasos, selaram com barro e colocaram nas cavernas. E aquilo foi encontrado 20 séculos depois, como eu já contei a história. Tudo mão de Deus. Agora, como que nós sabemos que os essênios tinham rituais de batismo? Porque a arqueologia foi lá, numa comunidade chamada Qumran, e lá em Qumran foram desenterradas várias piscinas. Só que, irmãos, no deserto não tem água sobrando. É deserto. Para que eram usadas aquelas piscinas? Para os ritos de purificação, os batismos. Só que João Batista não realizava um batismo nem para os que iam entrar para o judaísmo e não realizava um batismo nos moldes da comunidade dos essênios. Ele realizava um batismo de arrependimento. Ele era o preparador do caminho. Ele era o que Malaquias falou, que Isaías falou, voz que clama no deserto. Então o batismo dele era diferente. Olha, mudem a sua vida, mudem as suas atitudes, mudem a sua postura, porque é chegado o reino dos céus. Esse é o batismo de João Batista. Entendeu? Batismo extremamente importante. Por quê? Porque toda a vida cristã, após o novo nascimento, começa com arrependimento de pecado. A marca de quem nasceu de novo é arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de mente e atitude. É a palavra do grego chamada metanoia. Muda a sua mente. Na verdade, primeiro Deus muda o coração. É a ordem que a Bíblia dá. Nova aliança. Tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne e darei o meu espírito a toda a criatura. Jeremias 31, do 31 ao 33. Nova aliança. Então, primeiro ponto na salvação. Deus tira o coração de pedra, põe de carne. Consequência disso, que é a chamada regeneração, nascer de novo. A pessoa passa a amar a Deus. Consequência disso, ela vai mudar sua mente, transformada pelo Espírito Santo que habita nela. E ao mudar sua mente, no poder do Espírito Santo, ela muda a sua atitude. O que eu estou querendo te ensinar? Não existe verdadeira conversão sem mudança de atitude. O salvo você conhece de longe. Em todas as áreas? Não. Existem áreas que demoram mais. Mas você vai ver no regenerado mudanças na sua vida. E é assim que funciona. Amém? Deixa eu tomar um gole de água. Versículo 4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ele nada mais do que estava profetizando do que Isaías 40, versículo 3 e 4. Agora olha a imagem dessa passagem de Isaías. É uma passagem
que aparentemente ela tem quase um teor apocalíptico. Fala de vales aplanados, de veredas endireitadas, mas a conotação o que é? Mudança de vida. A conotação aqui aponta para a pregação de arrependimento. Que voz que está clamando no deserto, olha, endireita as veredas, endireitai os seus caminhos, porque é chegado o reino do Senhor. Essa é a pregação simples, porém poderosa de João Batista. Ele nada mais estava fazendo do que profetizar em cima da profecia de Isaías, anunciando a chegada do reino dos céus. Amém? Veja que interessante, versículo 7. Dizia, pois, João à multidão, que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Olha que interessante. João Batista, extremamente simpático. A pregação dele consistia nisso. Ô, cambada de cascavel, monte de jararaca, cobra venenosa, se arrependam. Para todo mundo. Mas olha que interessante, o arrependimento dele não é o que a turma chama por aí de remorso. Ah, foi mal. E volta a fazer a mesma coisa. É arrependimento, não é remorso. É produzir frutos dignos desse arrependimento. E aí o que ele está mostrando aqui? Ele está nos dando um teste de salvação. Ele fala o seguinte, que quem produzir frutos dignos é alguém que mudou. Agora, quem não produzir vai ser cortado como uma árvore e lançado no fogo. Mais à frente você vai entender melhor essa conotação. Mas o que ele está falando aqui? Olha, ou você se arrepende, é salvo, ou você não se arrepende, vai para o inferno. Só que aqui ele não usa a figura do inferno. Aqui ele usa a figura do fogo. Nós temos que lembrar que na antiga aliança não existem quase citações do inferno. O personagem bíblico que mais falou do inferno foi Jesus Cristo. Ele que veio para falar do inferno. Entendeu? Então, assim, ele está trabalhando em cima do que nós chamamos de revelação progressiva. O Antigo Testamento falava de condenação. O Antigo Testamento falava de salvação. O Antigo Testamento até dava a entender que haveria uma ressurreição. Mas não na profundidade do Novo. Não da forma clara que nós vemos no Novo. Jesus e os apóstolos falando de todos esses assuntos. Mas para esse momento profético de preparação do caminho, a pregação era o seguinte: se arrependam e provem o seu arrependimento através dos seus frutos. Veja, eu não dou frutos para ser salvo, porque seria uma obra, e a salvação não pode ser por obras. É ao contrário, porque eu sou salvo, eu dou fruto. Normalmente, na cabeça da igreja brasileira, eles acham que para ser salvo eu preciso ter obras. Mas não é o que a Bíblia ensina. Porque eu sou salvo, eu tenho obras. Porque eu sou salvo, eu persevero. Porque a salvação é apenas pela graça de Deus. Para que ninguém se glorie. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 10.
E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Olha que interessante. O centro religioso estava sendo abandonado pelas multidões. O centro religioso de Israel era o templo. Só que a coisa estava corrompida e as multidões buscavam a João o Batista. E quando elas ouviam aquela pregação, veja, quando a pessoa chegava no templo, o que acontecia? Você falava: olha, você pega um cordeirinho, sacrifica, você guarda a lei de Moisés, você guarda o sábado, você guarda todo o rito religioso. Só que Deus, na figura de João Batista e depois de Jesus, está mostrando que a vida cristã é muito mais profunda. E o centro de pregação, o centro do mover de Deus foi deslocado da religião vazia de Jerusalém para onde estava o mover de Deus, na pregação de arrependimento e frutos de João Batista. E quando a multidão ouvia aquilo, a pergunta de quem ouviu tal afirmação só pode ser uma. Tá bom, eu tenho que me arrepender, o que eu faço? Me mostra na prática o que eu tenho que fazer. E aí João Batista vai explicar, versículo 11. E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Veja, era uma sociedade pobre, ninguém tinha 2 túnicas, quem tinha era melhor de vida. O que João Batista está falando? Olha, se você está bem de vida, divide com o seu irmão. Se você tem alimentos em casa, divida com quem precisa. Lembrando que a regra bíblica, nós estamos falando aqui de povo de Deus. João Batista está mandando fazer isso entre o povo de Deus. É muito importante fixar isso. Por quê? Porque a igreja brasileira tem uma tendência a abandonar o trabalho social para o povo de Deus e dar sopa para mendigo. E a própria Bíblia fala: quem não trabalha, não coma. Posso dar sopa para mendigo? Posso, mas eu tenho que fazer um trabalho de evangelismo. Porque senão eu vou ter um pobre coitado, desafortunado, indo para o inferno de barriga cheia. Sendo que primeiro eu tenho que acudir a minha casa, depois os meus pais, os meus parentes próximos, depois a igreja local, depois os irmãos das igrejas próximas, e se o Senhor assim dirigir os de fora da igreja. O que a igreja brasileira fez? Dispensou toda a primeira parte, botou o trabalho social. Por quê? Porque trabalho social dá visibilidade. Mas Jesus Cristo não está preocupado com visibilidade. Paulo não está preocupado com visibilidade. Entenderam? João Batista está dentro do princípio da Torá. Para o judeu do Antigo Testamento, o gentio não tinha nem alma. Os gentios eram malditos. Tinham que virar prosélitos, se converter ao judaísmo, ser circuncidado e seguir a lei de Moisés para ser salvo. Entenderam? Muito importante você fixar essas realidades. Porque quando você vê uma passagem dessa, você fala: opa, eu tenho dividido meus bens. Aí você tem que lembrar: não, peraí, mas primeiro eu tenho que suprir minha casa, que eu não posso negar a fé. Tenho que cuidar dos meus pais, porque eu tenho que honrá-los, honrar é grana. Entendeu? E eu preciso cuidar da minha igreja local, onde Deus me plantou. E dos irmãos que eu conheço da minha região. Entenderam como funciona? É muito importante ser feito o padrão. E quando Deus orientar de você cuidar dos de fora, fazer de maneira bem feita e pregando o evangelho. Mas é importante não inverter a ordem. Amém? Vamos seguir. Versículo 12. E chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais
do que a vós está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Olha que interessante, quem eram os publicanos? Os publicanos, junto com as meretrizes e com os romanos, eram os homens mais odiados da cultura de Israel. Eles eram os cobradores de impostos. Mateus, também chamado Levi, era um publicano. E foi chamado para ser apóstolo do Senhor. Olha que interessante o mover de Deus. Os piores pecadores, os publicanos, estavam buscando João Batista. E quando eles perguntaram, João Batista falou, é simples, viva uma vida sem corrupção e sem suborno. Cobre o imposto que é para ser cobrado, corretamente, acabou, trabalhe certo. Não bastasse isso, para deixar a turma religiosa mais invocada, soldados, romanos, gentios, estavam buscando João Batista para ouvir a pregação. Olha o mover. E João Batista não mandou eles embora. Os gentios eram ritualmente impuros. João Batista aqui já tinha 30 anos, senão ele não seria reconhecido como rabino. Depois eu vou mostrar as datas para você. Nós estamos aqui em torno do ano 26. Jesus nasceu no ano 6, provavelmente antes de Cristo. Com 30 anos, da meados do ano 26. Entenderam? Só que João fala para os soldados o seguinte, contentai-vos com o vosso salário. Não defraudeis a ninguém. Por quê? Porque era hábito dos romanos chegar num lugarejo e falar, olha, se vocês não derem um dinheiro para nós não vamos proteger vocês. E quando os bandidos chegavam para fazer alguma coisa, sabe, milícia? Os soldados trabalhavam que nem milicianos em vários casos da cultura romana. Novamente, João Batista não está falando nada demais, está falando o seguinte, olha, trabalha direito e contente-se com o seu salário. João Batista não está falando nada esforofobético, então. João Batista está falando coisas do dia a dia, como todo cristão tem que ser. Amém? Amém. Vamos seguir, versículo 15. E estando o povo em expectação, e pensando todos os dias de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aqueles que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O povo se perguntava se João era o Cristo. Qual que era a expectativa do povo? Dominação romana. Deus iria mandar o Messias seria um grande general, e esse grande general libertaria o povo nos moldes do rei Davi. Essa é a expectativa. E se perguntava se João o Batista era o Cristo. E aí o próprio João fala, não, eu não sou, olha, João está falando aqui, eu sou o pior escravo, porque eu não sou digno de desatar a sandália. O pior serviço que tinha na cultura da época era desamarrar a sandália do pé. Quem fazia isso? Os piores escravos. O que João Batista está falando? Olha, está vindo um que eu não sou digno nem de desamarrar a sandália. Sabe que nem a gente fala? Eu não sou a unha do dedinho do pé dele? É o que João Batista está falando aqui. Agora ele faz uma afirmação seguinte. Esse que vai vir vos batizará com o Espírito, ao 16, com o Espírito Santo. O que é batizar? Entenda, é ser imerso no Espírito Santo. E com fogo. Eu preciso ter muito cuidado aqui. Os queridos irmãos pentecostais e carismáticos
muitas vezes querem dar uma interpretação nesse texto que não é verdadeira. Eles querem dizer que fogo aqui é a plenitude do Espírito. E o texto é muito claro, nos provando que fogo aqui é juízo. Porque anterior à passagem, João fala, o machado está posto à raiz, para quem não der fruto, e vai ser lançado no fogo. E posterior ao dizer, olha que interessante, versículo 17, ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. O que ele está repetindo aqui? A passagem anterior. Dai frutos de arrependimento. Deu fruto? Beleza, não deu fruto. O machado está posto à raiz. Vai ser cortado e lançado no fogo. Ele está repetindo a mesma coisa, é literatura hebraica. É forma de sanduíche. Existe uma afirmação antes, o preparador do caminho está vindo. Existe uma afirmação no meio, eu não sou o Messias. E existe uma afirmação embaixo. O preparador do caminho está vindo. Nas duas afirmações ele fala a mesma coisa, são dois grupos. O que se arrependeu e deu fruto, e o que não se arrependeu foi condenado. O que se arrependeu e é chamado trigo, e é guardado no celeiro, que são as moradas eternas, e o que não se arrependeu, que é chamado palha, é queimado no fogo eterno. Lógico, você não vai ficar fazendo piada, você não vai tratar mal os irmãos pentecostais. Mas é muito importante você saber que não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo, porque o próprio texto, inclusive, fala, vos batizará com o Espírito Santo. Se com fogo é Espírito Santo, João estaria maluco, falando, vos batizará com o Espírito Santo e com o Espírito Santo. Até na própria escrita do texto não pode dizer, mas nós entendemos isso, veja. O Brasil, o evangelho cresceu muito nas classes populares. Pessoas, às vezes, não são tão letradas. As igrejas, infelizmente, falham nos ensinos bíblicos. E aí, aquele ensino popular, ele se populariza. E muitas verdades são omitidas. E muitas coisas que não estão na Bíblia, o povo acredita. Mas nós aqui estamos tentando trabalhar em cima do certo. Então o Messias ele veio para salvar e para condenar. O Evangelho é o bom perfume de Cristo para os que se salvam. Porém é cheiro de morte para aqueles que se perdem. O mesmo Evangelho. Irmão, tem vezes que você está pregando evangelho para alguém. E aquele evangelho não é para salvar, é para condenar. Olha como é sério ouvir o evangelho. Entenderam? Coisa muito séria. O que eu faço em relação ao evangelho? E aí a narrativa continua. Versículo 18. Assim também, ademoestando muitas outras coisas, anunciava o evangelho ao povo. Sendo, porém, os tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda essa, a de encerrar João num cárcere. O que acontece, irmãos? A atividade profética envolve falar, às vezes, o que desagrada. E aqui João Batista faz uma crítica religiosa a um político. Qual é a crítica religiosa? Ele não poderia tomar a mulher de seu irmão como esposa. Isso foi um pecado sério. E aí Herodes não gostou disso e prendeu João Batista. O que eu aprendo aqui? Quando eu faço críticas a qualquer político, o meu padrão tem que ser a Bíblia. E não a minha preferência de candidato A ou candidato B. Candidato A e candidato B não é Bíblia. Não é Cristo. Candidato A e candidato B são
preferências pessoais, não tem nada a ver com a nossa vida cristã. Não estou dizendo que você não deva tê-los. O que eu estou te ensinando é o padrão bíblico de fazer uma crítica política. Por exemplo, eu não achei um fato bom o atual governo do nosso país realizar um ritual pagão e de feitiçaria no palácio do governo. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Da mesma forma, por exemplo, o governo da Venezuela era notadamente conhecido como sacerdote pagão, envolvido com o Babalaô, uma religião de feitiçaria que nós sabemos que presta culto a demônios. Olha o buraco que o país foi jogado. Entendeu? Agora, o que as pessoas fazem, religião A, religião B, é problema delas. Entende a diferença da crítica? Eu estou baseado na Bíblia. Inclusive, se um dia tiver cara a cara com o nosso presidente, eu ia tentar dar um jeito de falar, meu querido, primeiro ia tratar ele com respeito, segundo ia tratar ele com a dignidade do cargo, terceiro ia tratar ele com a dignidade humana, porque ele foi feito em mais de semelhança de Cristo, e quarto, na primeira oportunidade, pregar o Evangelho, falar, presidente, Jesus Cristo é o Senhor, e Ele veio e morreu para pagar o preço dos nossos pecados, para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. E toda aquela galera ia ouvir. Esse é o nosso papel. E orar por eles. E entender que a Bíblia me ensina que quem colocou nossas autoridades lá, inclusive o nosso presidente, foi Deus. Romanos 13, versículo 4. Toda autoridade é dada por Deus. Se Deus colocou, Ele sabe o que está fazendo. Entenderam? Isso incomoda muita gente nessa época maluca que nós estamos passando de polarização, onde até os cristãos estão se esquecendo de Jesus Cristo e estão colocando sua confiança em homens, em vez de colocar sua confiança em Deus. Cuidado. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Olha que interessante, irmãos. O Deus Todo-Poderoso, numa fila de batismo de arrependimento de pecado. Eu pergunto, Jesus tinha pecado? O que ele estava fazendo lá? Estava obedecendo a Deus, o profeta da época, o preparador do caminho, era João o Batista. Vai existir aqui uma substituição, que nós vamos ver mais à frente. João vai diminuir até a sua morte, e Jesus vai ascender. E Jesus vai explicar porque ele está sendo batizado, mas o fato aqui é que o Deus Todo-Poderoso, imagina a fila, imagina, ele sabia os pecados de todo mundo à frente dele, ele sabia os pecados de todo mundo atrás, ele sabia os pecados de João o Batista, que João Batista tinha pecado, ele estava debaixo de depravação total. Entendeu? Sabia tudo. E aí Jesus, humildemente, para obedecer à vontade do Pai, ele está numa fila de pecadores, para publicamente ser um batismo de arrependimento, de pecado. E Deus aprova isso, que a Bíblia fala que imediatamente o céu se abriu. E aí olha o que o 22 fala. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pombo. Olha que interessante. Acontece aqui uma teofania, que é a manifestação corpórea do próprio Deus. O Deus Espírito Santo tem uma manifestação corpórea em forma de pomba. Por que aconteceu isso? Porque João tinha sido avisado que quando ele fosse batizar o Messias, isso iria acontecer. Deus fez um decreto.
O Messias vai ser batizado pelo preparador do caminho. Deus fez uma profecia, o preparador do caminho vai ver uma manifestação de Deus em forma de pomba, para mostrar quem é o Messias. Profecia. Deus, na sua providência, marcou dia e hora para acontecer tudo aquilo. Lembra? Decreto, profecia, providência. Entendeu? E aí o céu se abre e o Espírito Santo vem. Manifestado em forma de pombo, uma teofania. E aí o versículo encerra, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha que interessante, esse versículo prova a atuação das três pessoas da Trindade. O Deus Pai Todo-Poderoso fala do céu. O Deus Espírito Santo tem uma manifestação, uma teofania em forma de pomba. E o Deus Jesus Cristo está na terra, encarnado, 100% homem, 100% Deus, sendo batizado. Percebe que não tem a palavra Trindade na Bíblia, mas a Trindade está presente, extremamente claro. Que quem quer desmentir a Trindade não tem o que fazer com esse versículo. Quem foi a voz? Tu és meu filho amado. Jesus é o filho de quem? De Deus. Quem é a manifestação do Deus Espírito Santo? Entendeu? As três pessoas estão presentes aqui. E aí, para encerrar, vamos ler o versículo 23, que nós vamos falar dele na próxima palavra. E esse mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, e José de Eli. Olha que interessante, Lucas me dá a idade de Jesus. Ele estava completando 30 anos. Lembra que João Batista era 6 meses mais velho que Jesus? Por que João Batista começou o seu ministério apenas em 26 depois de Cristo, como nós imaginamos? Por causa que um rabino só poderia ser reconhecido em Israel com 30 anos. Por que Jesus só vai ser batizado tempos depois do início do ministério de João Batista? Porque para começar o seu ministério público ele precisava ter 30 anos. E Lucas registra isso. Entendeu? De maneira precisa. E aí nós vemos o quê? Uma datação perfeita acontecendo. O que eu vejo aqui? Nós sabemos que Jesus nasceu entre, no máximo 6 antes de Cristo, mínimo 4. Só que nós sabemos que Tibério César começou a governar em 12 depois de Cristo. As datas são contadas do modo judeu. O ano começa a ser contado no primeiro dia de governo. Vamos contar junto? O ano 15? 12, 13, 14, 15, 16 depois de Cristo. 17, 18, 19, 20 e 21 depois de Cristo. 22, 23, 24, 25... 26 depois de Cristo. Jesus entrando nos 30 anos. 26 menos 30. Vai dar entre 4 e 6. 4 que com 26, quanto que é? 30. Entendeu? As contas batem. A referência de João de Lucas são precisas. Outro detalhe. Quando eu pego a profecia das 70 semanas de Daniel, escrita 500 anos antes, a 69ª semana, a semana 69, vai bater aproximadamente no ano 30, depois de Cristo, confirmando a profecia de Daniel. Por que não temos como saber exato?
porque tem uma série de fatores nos calendários que fica impossível definir a data. Mas a profecia das 70 semanas de Daniel falava de um período de 473 anos e de mais um período de 7 anos, que é a Grande Tribulação. Esse período de 473 anos vai bater em torno do ano 30, em torno do ano 25, comprovando a profecia bíblica. Mais uma vez, Deus está cumprindo debaixo do nosso nariz os seus decretos, profecias cumpridos através da providência. Mais uma vez, numa terra conturbada, num ambiente político terrível, num ambiente religioso pior ainda. Irmãos, vamos pegar como exemplo o nosso país. Se falar da Europa, por exemplo, a Europa virou um deserto espiritual. A Europa não tem crente. Para vocês terem uma ideia, proporcionalmente, tem mais crente em Israel, crente de verdade, do que na Europa. Se na Europa você falar que você acredita em Deus, vão olhar meio torto para você. Entendeu? Agora, vamos pegar o nosso país. Na Europa, as igrejas estão fechando, virando bares e boates. Vamos pegar o nosso país. O ambiente político é terrível. Eu não estou falando de hoje não, viu, irmãos? Estou falando de 40 anos. A política brasileira sempre foi terrível. A igreja brasileira, algumas delas estão corrompidas. Totalmente corrompidas. Só que isso, textos como esse me dão esperança, independente da realidade política, independente da realidade econômica, independente da realidade religiosa. Quando Deus traz o seu mover, Ele assim o faz. E Ele chega no seu povo, e Ele cumpre o seu desígnio, e a sua palavra é cumprida. E aquele que crê em Deus pode andar em confiança de que Deus está no absoluto controle de todas as coisas. Embora a situação à minha volta queira apontar para outra realidade. A pergunta é, você vai ficar com a realidade bíblica que mostra um Deus que controla tudo? Ou você vai ficar com o que os seus olhos veem? Que mostra algo que um dia vai ruir. Um dia vai queimar, um dia vai ser julgado e não restará nada. Vai restar apenas aquilo que o nosso Deus fez. Vai restar apenas os eleitos alcançados pela graça de Deus, pela salvação que há em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.